Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuar o capítulo 2 do livro de Tito e hoje nós vamos deixar para orar no finalzinho. Já pensei aqui na minha oração e hoje a oração vai ficar para o final. Então nós vamos começar o livro de Tito e hoje eu quero fazer a recomendação de duas mulheres de Deus que, assim, já me abençoaram muito e elas têm um ministério voltado para essa área que nós vamos falar hoje, especialmente para as mulheres, né? E uma é a Dev Tyrus, para quem não conhece. Ela é americana, mas ela tem um ministério lindo no Brasil, muito grande, e muitos livros, tem o site, eu tive o privilégio de estar com ela lá nos Estados Unidos, no tempo que eu morei lá, fazendo um trabalho voluntário no projeto dela de mentoria do lar, e foi muito bom. E o outro é a Charis Academy, que é da pastora Ana Laura, que essa eu conheço tem pouco tempo, mas assim, tem me edificado muito. Então eu vou deixar o link das duas aqui junto com o vídeo para vocês, porque elas têm um ministério que trabalha em duas áreas diferentes, que vão nos ajudar muito nessa missão que nós como mulheres temos, que Paulo colocou aqui nessa carta para Tito. Capítulo 2, nós vamos ler juntos e vamos comentando os versículos, tá bem? O ensino correto na vida da igreja. Versículo 1. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Ou seja, Paulo continua enfatizando a importância do verdadeiro, do ensino. Essas são duas palavrinhas chaves que são extremamente importantes aqui no livro de Tito. Um ensino verdadeiro, né? Ele continua afirmando isso. E agora ele fala do papel do homem e do papel da mulher. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria, ter uma fé sólida e serem cheios de amor e paciência. Gente, esse homem, obviamente, ele produz o fruto do Espírito. É um homem que tem uma comunhão com o Espírito Santo. Porque lá em Gálatas 5, onde cita o fruto, né? As características do fruto do Espírito, o domínio próprio, o amor, a paciência, né? Isso tudo faz parte disso. Então, são homens que têm uma comunhão com o Espírito Santo. Porque se a gente não tiver uma comunhão com o Espírito Santo, a gente não consegue produzir o fruto do Espírito. Então, ele está descrevendo aqui um homem que, obviamente, tem comunhão com o Espírito Santo. No versículo 3 ele fala: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Gente, essa mulher aqui, aí ele continua no 4, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, trabalhar no lar, fazer o bem e serem submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Essa mulher, ela é a mulher virtuosa lá em Provérbios 31. É uma mulher cheia do Espírito Santo, que também tem comunhão com o Espírito Santo, assim como ele está falando do homem. Porque uma mulher sábia, uma mulher pura, que ame o marido, que ame os filhos, que trabalhe no lar, essa é a mulher virtuosa. Então ele está falando de uma mulher virtuosa, cheia do Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui. E esse é o nosso exemplo, é essa mulher que nós devemos buscar. E não só ele está falando dessa mulher, mas ele está falando dessas características que são de uma mulher mais velha e que devem ser passadas para uma mulher mais nova. Então lembra lá no capítulo 1, quando eu falei que minha mãe me ensinou muito sobre hospitalidade, minha mãe me ensinou muito sobre serviço, é um dom que ela tem, assim, que qualquer pessoa que conhece a minha mãe identifica isso nela rápido. Eu acho que isso é um dom da família dela, na verdade, porque as minhas tias, a maioria das pessoas da minha família, tô falando mais da família da minha mãe, da família do meu pai também, tem muitos com essa característica, né? Então, são mulheres que estão ali para servir.
E eu aprendi isso muito com a minha mãe, muito. Então, assim, tá falando de um legado, de uma geração. Então, ele tá falando dessas características das mulheres mais velhas. Versículo 7. Você mesmo, ou seja, falando de Tito, né? Ele mesmo deve ser um exemplo da prática das boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Ou seja, ele está falando aqui para a gente ensinar com excelência. Lembra que ele falou que precisa de ser alguém plenamente convicto da mensagem fiel. Lá no capítulo 1 a gente leu esse versículo, né? E assim ele está falando de como é importante esse ensino. De como esse ensino tem que ser minucioso, tem que ser com excelência, tem que ser com detalhes. Quando eu falei sobre cansaço, né? Eu falei no capítulo 1, sobre o cansaço, sobre o descanso e tudo. Essa minha amiga que me falou sobre isso, ela me mandou, assim, tantos detalhes sobre a importância do descanso, né? Deus poderia ter feito tudo num dia só. Para ele, por que não? Em um dia só ele poderia ter feito tudo. Mas ele fez cada coisa em um dia determinado e teve um dia só para o descanso. O que ele quis ensinar pra gente, né? Lá em Gênesis 1, onde ele queria ensinar o quê? Nós podemos fazer tudo, não tudo ao mesmo tempo, e com descanso. Então, nós temos esse dever de ensinar, e se nós não estivermos bem para ensinar, a gente não vai conseguir ensinar na excelência, na seriedade, no detalhe que Paulo está falando aqui para a gente ensinar. Então, por isso que é importante nós estarmos preparados para este ensino e não fazer de qualquer jeito. Eu sei cozinhar, todo mundo fala que eu cozinho bem. Eu gosto de cozinhar, porque foi uma coisa que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou, eu era criança, eu me lembro da minha mãe me ensinando a cozinhar, limpar a casa, fazer um monte de coisa. Meu pai também, né? Fim de semana, meu pai falava, hoje é dia de limpar o quintal. Então eu, minhas irmãs, tudo lá pra fora. Mamãe ficava na cozinha, cuidando do almoço. Eu e minhas irmãs iam lá pra fora, tinha que limpar o quintal todo com meu pai. Eu gostava disso? Tinha dia que eu não gostava. Tinha dia que eu gostava. E aquilo ali me ensinou o quê? Meus pais me ensinaram o quê? A trazer organização, limpeza para dentro do lar, porque tem que ser um lugar organizado. Então esse trabalho no lar aqui é onde eu quero falar com vocês para recomendar com vocês esse livro especificamente da experiência do lar, da Dev, né? É muito bom, é um livro que eu pude aprender assim na prática e ele dá uns ensinamentos pra gente assim muito importantes como esposa, como mãe, como mulher, como dona de casa. Então eu tô recomendando isso daqui porque isso daqui é uma forma prática da gente fazer isso. Todo o ministério dela é todo fundamentado na palavra, então assim, é uma coisa que realmente vai ajudar muito. Eu me lembro que teve uma vez que eu cheguei na casa da Dev e eu tava chegando, né, pra servir assim, e ela tava no meio de uma aula. E no meio dessa aula ela falou assim: porque o marido vem antes dos filhos. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei meio em choque. Eu falei assim: o quê? Tipo assim, hã? O que isso significa? E olha que eu ainda nem era mãe. E eu ficava pensando assim: como assim? Mas os filhos não são tão importantes? Os filhos não são uma herança do Senhor e tudo? E tipo assim, aquilo ali deu um nó na minha cabeça. Então assim, era uma coisa tão simples, aparentemente, para todo mundo. Mas você não sabia disso? Gente, eu não sabia disso, né? Ela fala aqui no início do livro dela, aqui desse livro, como que nós vamos deixando de lado, né? O marido, a comida dentro de casa, né? Vai substituindo sempre por fast food, por comida pronta. E a gente vai perdendo, assim, a tendência de cuidar do nosso lar. E o quanto isso é importante. E a Caris Academy, que é a da pastora Ana Laura, ela é daqui da Itália e
ela tem um ministério que fala muito sobre a maternidade, sobre mães, é algo que tem me ajudado muito, porque com esse negócio de eu ter ficado muito cansada, a gente acaba descontando nas crianças, no marido, e acaba deixando as coisas por fazer, porque não dá conta de fazer tudo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa rotina, para que ela não vire um peso para a gente dentro do nosso lar. Então, você tem que descobrir meios de conseguir controlar isso. Porque a nossa vida, gente, é um equilíbrio, não é verdade? É um equilíbrio, a gente tá sempre tentando no malabares aí, ó. Ai, meu Deus, a roupa tá pra lavar, muita roupa pra lavar, então eu vou lavar a roupa. Ai, agora eu tenho que fazer o supermercado. Ah, então agora eu tenho que levar a criança no médico. Ah, agora eu tenho que cuidar do marido. Agora eu tenho que não sei o quê. Agora eu tenho que ir pra igreja. Agora eu tenho que... Então, assim, a nossa vida é cheia de atividades. Mas o importante é a gente encontrar um equilíbrio para que nós tenhamos condições de seguir a nossa caminhada, né, de vida com leveza, com amor, com paz e sermos cheias do Espírito Santo para sermos essa mulher que Paulo está descrevendo aqui que nós devemos ser. Porque nós estamos sendo observadas pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pelos nossos vizinhos, pelos seus amigos. Onde você está sendo observado por alguém. E aqui no livro, aqui no capítulo, no versículo 8, ele fala assim, ó, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Ou seja, ele está falando que o tempo todo nós devemos estar atentos, né? Porque nós vamos passar a mensagem, eu não estou passando a mensagem do livro de Tito, igual nós estamos fazendo agora, só aqui enquanto eu estou falando, né? Seria muito fácil. Eu ligo o celular, agora eu vou falar do livro de Tito, ok, e passo a mensagem. E aí na hora que eu desligo a câmera, minha casa tá uma bagunça, meus filhos estão chorando, eu não tô cuidando da minha casa direito, não tô cuidando do meu marido, enfim, o nosso exemplo ele tem que ser em todas as áreas. Então, por isso que é importante a gente andar com pessoas que compartilham a fé que nós compartilhamos, igual aqui como Tito andava com Paulo, né? Paulo se refere a ele como um filho na fé. Por isso, a importância de nós termos pessoas que estão nesse mesmo, conectadas com a gente, nessa mesma fé. Por quê? Porque são pessoas que vão nos ajudar a voltar para o caminho, né? Porque a gente erra, a gente é cheio de defeito, com certeza, nenhum de nós vão ser perfeitos, né? Só Jesus mesmo para ser perfeito aqui enquanto ele esteve aqui na terra, e nós somos aperfeiçoados por ele. Então o que é isso? Você imagina, nós somos uma obra-prima de Deus, né? E ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos lapidando. Então nós somos um diamante nas mãos dele, né? Ele vai lá, ó, tira um pouquinho. Ou então a Bíblia mesmo fala, tem o exemplo do barro, né? O vaso quando tá ficando bom, ele amassa e faz de novo. E nós somos assim. Versículo 8. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino, de novo fala do ensino, a respeito de Deus, o nosso Salvador. Então, gente, não interessa a posição que você está. Você, eu sou chefe, eu sou subordinado, eu sou um irmão da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o escravo, eu sou o senhor. Ou seja, não interessa o nível que você esteja, a posição que você esteja aqui naquele momento, em todas as situações, né? O que ele está dizendo aqui é que nós temos que dar o exemplo, para que a glória de Deus, o ensino que estava sendo pregado, o evangelho, possa ser atraente a todos, não é verdade? Pois a graça de Deus foi revelada e a
todos traz salvação. Gente, isso é muito importante porque aqui, ó, tá falando todos, todos. Não são os que são escravos, os que não são, não são os que são brancos, os que são negros, os que são portugueses, os que são italianos, os que são brasileiros, os que são judeus, os que são cretenses. Gente, nós somos todos iguais diante de Deus, todos nós somos criatura dele, né? E na Bíblia fala de todo aquele que confessar o seu nome será salvo, todo aquele que crê, né? Então nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, em Deus, e por isso nós fomos salvos. Então é para todos nós, todos nós. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gente, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Nós estamos aguardando. Nossa vida não é toda aqui. Aqui é só um pedacinho pequeno da vida eterna, né? Lá no capítulo 1 de Tito, tá falando no capítulo 1, logo no início, né? Eu vou até ler de novo aqui pra gente, olha. Onde ele fala que... Cadê? Aqui, ó. Versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então nós estamos aqui esperando, aguardando. Nós temos aqui um momento de vida nessa terra, enquanto Deus nos permitir, até que o Senhor volte, né? Então nós estamos aguardando. Enquanto a gente aguarda, a gente faz o quê, né? O que você faz enquanto você aguarda? Você tá numa fila, e aí você tá lá mexendo no celular, você tá lendo um livro, você tá conversando com alguém que tá na fila junto com você, você faz algo enquanto você espera. E aqui são instruções para o que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos, né? Aqui tá falando a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que estar fazendo o nosso melhor, né? Aqui no versículo 14, ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Gente, eu escrevi uma poesia recentemente sobre isso. Nós somos um povo escolhido de Deus, geração eleita. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer a gente exclusivo para Ele. Então vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Amém? Ensine, olha o ensino de novo, ó. Essa palavrinha aqui parece muito nesse livro de Tito. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. Gente, então ensinar, encorajar. De novo esse capítulo tá falando que enquanto nós aguardamos, né? E de novo esse capítulo tá falando muito sobre a família. Tá falando sobre o pai, tá falando sobre a mãe, tá falando sobre os filhos, né? Tá falando quais são os nossos deveres dentro do lar, como homem, como mulher. E é tão bom quando a gente encontra assim, igual eu tive a oportunidade de servir com a Deb, foram tantos ensinamentos que eu tive lá, tenho tanta saudade, mas foi um lugar assim que eu aprendi muito, fiz muitas amizades boas, graças a Deus. E agora pela internet estou aprendendo muito com essa pastora Ana Laura, ela tem muitas dicas fundamentadas na Bíblia para nós como mãe praticarmos dentro do nosso lar e como isso me ajuda. Porque eu acho que não tem nada mais difícil para mim do que ser mãe, porque assim é algo que a gente quer fazer tão bem
e algo que para mim é novo. Então, eu vou fazer 14 anos de casada, mês que vem já, hein? Setembro. Vou fazer 14 anos de casada. Só tem 4 anos que eu sou mãe, né? Porque a Sara tem 4 anos, o Daniel tem 2. Então, assim, foram 4 anos bem intensos da maternidade, né? Eu tive que aprender muita coisa sozinha, porque quando a Sara nasceu, eu não tive minha mãe para me ajudar. Então, assim, a gente sempre espera, né, que a mãe vai estar ali do nosso lado. Isso é algo, assim, acho que da cultura brasileira, não sei como são nas outras culturas, mas a minha expectativa é que minha mãe estivesse ali para me ajudar tudo. E infelizmente ela não pôde estar ali. Então, eu tive que aprender muita coisa sozinha. E foram muitos desafios para mim. E eu descobri, acho que toda mãe já sabe disso, não é novidade para ninguém, que a maternidade é igualzinho um videogame. Quando você acha que você tá ficando boa, mudou de fase, e aí vem outra fase com outros desafios diferentes que você tem que se atualizar, que você tem que buscar. E eu descobri que é assim. E quando eu converso com alguma mãe, elas falam, é assim mesmo. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e o filho dela ela tem um filho mais velho e tem um outro que deve ter uns 10 anos. Eu perguntei pra ela assim: você ainda tem problema de desobediência com seu filho, mesmo nessa idade? Aí ela olhou pra mim e falou assim: uhum. Aí eu falei: poxa, não é possível, será que isso não vai acabar nunca? Tipo assim, a gente sempre tem que estar ali corrigindo e tudo, que essa parte de disciplina pra mim é algo bem difícil, né? E por isso que eu tô estudando, porque eu quero aprender, porque eu quero melhorar, né? E eu fiquei pensando depois assim, gente, e Deus? Ele não corrige a gente o tempo todo também? A gente também vira e mexe, não precisa de correção? Eu tenho 36 anos. Com certeza minha mãe tem hora que me chama atenção de alguma coisa ainda. Claro, a gente sempre precisa de melhorar alguma coisa, a gente às vezes erra mesmo, porque nós somos humanos, né? Quem dera que a gente fosse perfeito, né? Mas importante é a gente ter comunhão com o Espírito Santo, que ele enche a gente com a presença dele e a gente vai alinhando as coisas, endireitando o nosso caminho e aí nós conseguimos seguir em frente. A vida linda e plena e abundante que Deus quer que a gente tenha dentro do nosso lar. A Dev tem uma frase que é: o lar é onde o coração é formado. E é verdade, né? O lar é onde o coração é formado. Nós, como mães, nós temos que ser um exemplo de amor dentro do nosso lar. Nós temos que ser um termômetro bom de amor, de carinho, né? De segurança para os nossos filhos, para o marido e para aquelas pessoas que vêm para nossa casa. Por isso nós temos que ser hospitaleiros, né? Então, assim, eu amei fazer esse capítulo 1, esse capítulo 2 e o 3 também, que já está quase pronto, porque fala muito da família. E eu amo família, eu amo minha família, amo toda a minha família, tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. Sou privilegiada com esse negócio de família. E agora nós vamos orar, né? Nós já lemos aqui todos os 15 versículos desse capítulo 2. Deixa eu ver no meu caderninho aqui de anotação se eu não esqueci de falar nada para vocês. Do capítulo 2. Ah, sim, tem uma frasezinha importante aqui que eu quero falar para vocês. Essa frasezinha aqui é o seguinte: a preparação precede a honra. O que isso significa? Que nós devemos estar preparadas para honrar o nosso lar, para honrar o nosso marido, para honrar os nossos filhos. Então, todo dia, né, vai chegando o horário de eu buscar as crianças na escola, eu paro sempre de fazer minhas coisas mais ou menos 1 hora antes, para que eu possa preparar a casa toda para a chegada deles. Então, às vezes eu vou deixar uma comida pronta, às vezes eu vou arrumar, né, deixar uma roupa preparada para eles já chegarem, tomar o banho, para quando eles chegarem a casa já está pronta para receber eles, né? Meu marido trabalha em casa, mas às vezes seu marido trabalha fora, você vai deixar a casa preparada para eles chegarem em casa e aquele lugar assim ser o melhor lugar para eles quando eles chegarem, sabe? Então assim, eu me lembro quando eu era criança, quantas coisas, né, que eu me lembro quando eu era criança, muitas coisas boas, graças a Deus. Papai ia almoçar em casa, teve uma época, né, quando ele ia almoçar em casa, quando ele não trabalhava fora o dia todo, e ele chegava e mamãe tava com o almoço pronto, com a mesa pronta, com tudo pronto esperando ele.
eu ou estava chegando da escola, quando eu estudava de manhã, então, ou eu estava indo para a escola, assim como meu horário era diferente das minhas irmãs, porque eu era mais velha e eu sempre estudava num horário diferente. Ou as duas estudavam de manhã e eu estudava de tarde, ou o contrário. Então, assim, mas a gente sempre estava sentados juntos à mesa. A importância da comunhão na mesa, né? Então, assim, mesmo para quem estiver chegando ou para quem estiver saindo, aquela casa estava pronta ali para receber. Mamãe sempre deixava a casa pronta para receber as pessoas ou para alguém que estiver saindo. Porque pensa bem, você está chegando, você tem aquele impacto quando você chega. Se você está saindo, você vai sair com aquela sensação boa também, né? Ai, que bom, almocei com minha família e estava todo mundo bem na hora do almoço e agora eu vou para a escola ou eu vou trabalhar, enfim. Então, prepare-se para honrar a sua família. Prepare-se para honrar aqueles que você está ensinando, que você está deixando o seu legado. Prepare-se para honrar aqueles que estão à sua volta com o seu exemplo. E, acima de tudo, prepare-se para honrar a Deus no meio em que Ele te colocou, seja onde for. Gente, a mensagem era essa. Eu espero que muito, assim, do fundo do meu coração, que esteja edificando vocês, né? Eu sempre gosto de tentar dar exemplos práticos para a gente tentar colocar em prática mesmo o que está escrito na Bíblia, né? Aqui tem um desses versículos aqui que a gente acabou de ler, que fala para a gente colocar em prática aqui alguma coisa. Eu já me perdi no versículo, mas podemos ler de novo depois aí em casa e vamos ver o quanto é importante a gente praticar, né? Esse ensino que a gente recebe do Senhor, da Bíblia, quando a gente medita, quando a gente entende. É muito bom isso. Eu vou orar agora pra gente, tá bom? Pra gente poder encerrar o capítulo 2 de Tito. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por essas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, buscando conhecimento, buscando entendimento da Tua palavra, Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui, podendo fazer esse vídeo, porque eu sei, Pai, que esse espaço, esse blog é um espaço para o Senhor, é um espaço para que a Tua palavra flua através dos textos, das poesias, dos devocionais, Pai. É um lugar para edificar as outras pessoas, Pai, com o conhecimento, com a prática, com tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor, Pai. Porque na Tua palavra fala que nada de bom nós podemos fazer se não vier de Ti. Então eu consagro ao Senhor esse tempo, essas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, Senhor, para que o Senhor edifique a vida de cada uma delas e que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê estratégias inteligentes, estratégias que vão nos ajudar a alcançar, Pai, o alvo, que é honrar e glorificar o Senhor com a nossa vida, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Então que possamos refletir o amor do Senhor com o ensinamento pleno que nós temos encontrado na Tua palavra, que é uma fonte de vida eterna para nós. Enquanto aguardamos a chegada da revelação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, por mais esse tempo precioso que estivemos aqui hoje. No nome de Jesus, abençoa cada uma dessas vidas. Amém. Gente, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Eu tô esquecendo de me apresentar nos vídeos, gente. Eu sou a Bruna, do blog Palavra com Deus, e a gente já vai para o capítulo 3 do livro de Tito. E só agora que eu falei meu nome, né? Tá ficando feio isso já, né? Eu prometo que no próximo vídeo eu vou falar, tá bom? Não vai esquecer. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, curte, compartilha e manda para todo mundo esse vídeo para poder edificar sua amiga, sua mãe, a sua prima, a sua tia, todo mundo que vocês conhecem aí, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, gente. Tchau.